Bom, bom dia, irmãos, novamente. Espero que estejam todos bem, né, na graça e na paz de Deus. Essa semana tem sido uma semana que nós, assim, vamos juntando, né, uma palavra aqui, um pedacinho ali, e o meu desejo, a minha oração essa semana tem sido que o Espírito Santo depois organize tudo isso, né, no nosso coração e que, de fato, nós tenhamos uma compreensão melhor, vamos dizer assim, nunca definitiva, né, mas melhor do que ele tem para nós acerca do seu reino, daquilo que nós nos dispomos a ouvir e a falar nessa semana sobre isso, né? Eu, eu vou partilhar com vocês um trecho que está lá em 1 Samuel, quando Samuel estava envelhecendo, né? E ele, é uma história que a gente conhece, lógico, ele estava envelhecendo, pegou seus filhos, né, e constituiu-os como juízes sobre Israel, e a coisa não deu certo, né, porque seus filhos acabaram não andando no caminho de Samuel, acabaram se corrompendo o direito, né, aceitando suborno, aceitando corrupção, e foi uma catástrofe, né, os filhos de Samuel. E, e os anciãos, então, se reúnem, vão lá até Samuel, vão lá em Ramá, falar com ele, e falar, olha, Samuel, o negócio é o seguinte, você está ficando velho, a gente percebe que você, né, perdeu a condição de ser juiz e de ser profeta para nós. Seus filhos não andam no seu caminho, então nós queremos um rei. Eu penso assim que isso foi eu imagino que Samuel estava sentado, né, senão ele teria caído naquela hora, a hora que o povo olha para ele e diz assim, nós queremos um rei, e o trecho, né, vai dizer o seguinte, olha, então os anciãos de todo Israel se congregaram, vieram a Samuel e Ramá, eles disseram, vê, está velho, teus filhos não andam nos seus caminhos, constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia o rei e disse, olha, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, empregará no serviço dos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante deles, os porá uns por capitães de 1.000, outros por capitães de 50, outros para levarem os seus campos, para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor da vossa lavoura, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. Assim, as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, vos sereis por servo. Então, naquele dia, chamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Essas são palavras do Senhor, né? Graças a Deus.
Olha, irmãos, esse trecho, quando eu me recordei dele durante a semana, né, o que mais no primeiro momento, o que mais me assim, mexeu com o meu coração foi a conversa de Deus com Samuel, né? Aquele povo que estava desejoso de ser iguais às outras nações, e quando Samuel, então, apresenta essa demanda para Deus, que Samuel também ficou triste com isso, mas a resposta que Deus, né, de certa forma, acalenta o coração de Samuel, mas ao mesmo tempo faz né, podemos dizer assim, ele faz um desabafo né, para com Samuel em relação ao sentimento dele para com aquele povo, né? Olha, Samuel, eu te entendo, né, sua tristeza, sei que está no seu coração, mas olha, não se preocupe, porque não foi a ti que eles rejeitam, né, que eles rejeitaram. Eles rejeitam a mim. Isso calou fundo, né, no meu coração. Eles têm rejeitado a mim. Nós falamos a semana toda sobre o reinado de Deus, né, sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que nós empreendemos, sobre tudo aquilo que nós queremos. Falamos de escatologia, falamos de tanta coisa, né? Mas eu tenho percebido que nos últimos tempos, embora a igreja fale muito do rei, né, Jesus, fale muito dele, mas ainda parece que a igreja está querendo um rei para ser igual às nações, para ser igual ao mundo, né? Ora, nós queremos alguém que governe sobre nós, alguém que nos traga, né, condições, que nos dê uma boa vida, alguém que governe de forma que os nossos direitos sejam preservados, né? E eu pergunto assim, será que esse desejo que muitas vezes a igreja manifesta através de homens, lógico, né? Será que esse é o desejo de ter o rei que de fato, né, nos tirou da escravidão do pecado? Porque Deus ele fala isso, olha, desde a época que eu tirei eles do Egito, eles são um povo de servir dura, né? Eles se rebelam, né, eles são terríveis, eles não me obedecem, né? E agora vem com essa história de um rei, mas olha o que vai acontecer, né? Trocar-me por alguém, né? Trocar-me por um rei humano para ser igual às nações. E Deus então fala para Samuel, Samuel repete àquele povo todas as consequências de ter um rei humano. Bom, a história aí para frente a gente conhece, né? Saul foi ungido rei, a gente conhece o fim de Saul também. Então, a história veio se repetindo, né, na alternância de reis, uns, umas vezes, alguma coisa para Deus, tentavam restabelecer, né, outros vinham e destruíam e mantinham firme o propósito de se aliançar com as outras nações e estavam preocupados simplesmente nas questões materiais, esquecendo a Deus e pensando apenas em alianças, né? E olhando, então, para essas coisas todas, que hoje a gente vive, em pleno século XXI, eu perguntei, Senhor, mas tá bom, e como é que nós vamos fazer, né? Nós queremos tanto que Tu reines sobre nós, nós queremos tanto ver o Teu governo sobre nós, e o que a gente tem são homens falhos, são homens pecadores, né? Qual que é o papel nosso como igreja, né? E eu estava me lembrando, então, do Salmo 24, né? Que é um salmo assim, que a gente já rozou muito, já orou muito, já cantou muito, com muita alegria, muitas vezes, com muito entusiasmo, mas é um salmo que está presente no meu coração, né? Nessa manhã, inclusive, e eu penso que nós devemos nos alertar para isso, né? Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade,
nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus, do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amados, eu tenho comigo que entender o reinado de Deus sobre as nossas vidas vai mudar a nossa forma de orar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de entender as coisas. Nós precisamos mergulhar mais nessa condição do reino e nessa condição do rei. Então, Israel, né, falou, olha, eu quero um rei. Mas Deus, né, embora tenha se entristecido com isso, mas ele também apresentou uma solução, né? Até porque foi dali da linhagem de Davi que Deus então estabelece o seu trono eternamente, né? Não faltará dessa descendência um rei, né? Não faltará dessa linhagem um rei. E hoje estamos nós aqui, né, tentando descobrir algumas coisas sobre o reino e como nos comportarmos nele. Então, temos que tomar cuidado com as nossas posições, com as nossas posturas nos dias de hoje, para que talvez não estamos sendo igual a Israel, né? Temos o rei, temos um Deus que é o rei, mas às vezes a nossa postura, a nossa oração, estamos pedindo para Deus que nós queremos um rei, né, para sermos igual às outras nações, né? Então, que Deus nos dê clareza, nos dê muita ousadia para que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam abertos em relação a isso. Louvado seja Deus, irmãos, por tudo e que Ele nos abençoe. Amém. Rapidinho, bom dia a todos. Né? Quando a gente fala assim, pergunta na igreja evangélica, nossa, até no nosso meio também para nós, quem é o seu rei? Ah, é o rei Jesus, né? Legal, né? Então vamos transportar, estava pensando enquanto o Maurício falou, transportar para os nossos tempos atuais, né? Ah, você é o rei Jesus. Ah, eu sigo o rei Jesus. Né? Mas tem um líder. Então a gente perguntar, quem é o seu líder? Ah, é o meu pastor, né? É o meu dirigente, né? Então, se você pensar assim, do líder, né? Muitos pensam, vão à igreja, buscam a Deus, ou estão, não sei, no grupo, né? Estão seguindo, porque tem um líder, né? É o rei, né? Mas Jesus é o rei, né? É o nosso rei, mas o meu líder é o pastor, é o bispo, é algum religioso. Eu preciso dele, né? E aí se assemelha às nações, se assemelha às organizações, se assemelha ao mundo, né? Que precisa de um líder, né? Um país que precisa de um líder forte, né? Precisa de um líder. Vocês viram as cenas últimas aí de um país esses dias, né? Isso aí. Obrigado, Maurício. Muito bom. Obrigado. Deus, queremos nesse momento, papai, te agradecer por essa palavra, Deus. Obrigado por falar aos nossos corações através da vida do Maurício. E te clamamos a Deus essa manhã. Remove do nosso coração todo desejo de um governante humano. Nas entrelinhas, Deus, nos pegando com esperança em governadores, em presidentes. Rejeitamos isso, Deus. Dá-nos força para rejeitar esse tipo de sentimento, Pai. Queremos confiar 100% em Ti. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Atrai o nosso coração, papai. Queremos viver alinhado com o Teu reinado. Tudo já está preparado. Não tem outra fonte de esperança a não ser a vinda do Teu reino, que já está entre nós. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela tua palavra. Agora queremos despedir dos irmãos que precisam sair, ó Deus, para os seus afazeres. Que esse dia de cada um aqui, ó Deus, seja conduzido pela disciplina do teu reino. Essa é a nossa oração nessa manhã, em
Eu queria falar que, assim, para nós não existe coincidência, né? A gente fala Jesuscidência, né? Porque eu estava lendo exatamente o Salmo 24 hoje, né? Antes né, da gente entrar aqui na sala, eu estava lendo o Salmo 24, né? A palavra do Senhor se confirma, né? E o irmão leu esse salmo, né? Então eu falei, poxa, não é coincidência, né? Quantas palavras existem na Bíblia, né? Para ser exatamente o que eu li, né? Quando a gente ora e pede para Deus falar conosco, né? Com certeza Deus fala, né? Glória a Deus por isso, né? Amém. Amém. Bom dia, E é de queridos. Deus mesmo, né? Que essa palavra era das 9, né, Maurício? Aí o Carlos pediu para eu ministrar às 18, depois pediu para eu ministrar às 21 hoje. Mas amém. Então, conforme a Elaine falou, eu vou compartilhar mais tarde essa palavra também hoje. A palavra se renova em todos os dias e em todos os momentos. Amém? Eu lembrei, né? Eu lembrei de um fato que aconteceu no meio da política, né? Uma igreja grande lá no Brás, né? Convidou o prefeito, esse prefeito atual, né? E o que assim, o que foi mais triste, né, da parte do pastor ali, do líder, foi o seguinte: falou assim, olha, eu entrego essa igreja nas tuas mãos, se eu falar o que o senhor quiser, né? Então é mais ou menos isso, né, Maurício? Ali ele entregou todo o reino de Deus, né, falando assim, ó, agora o reino é humano, né? Então ouve o que ele tem para falar aí. E a gente está vivendo dias muito difíceis, né? Dias assim onde o reino de Deus se mistura com o reino do homem, né? E se a gente não tomar cuidado, a Bíblia fala assim que chegariam dias que até os que são eleitos, né, seriam enganados, né? Então essa clareza do Maurício, essa clareza do reino que nós estamos tendo aqui no Emerson é maravilhoso. É um desafio para nós, né? Porque nós pisamos aqui na Terra ainda, né? A gente ainda, de fato, são seres, né? Habitantes da Terra, necessitamos de muitas coisas que o Estado nos supre, né? Mediante a arrecadação dos nossos recursos, não é verdade? Vocês querem ter o rei, mas preste atenção no que ele vai fazer, né? Foi isso que Deus falou. Então, nada ficou de fora ali no certo sentido, né? Mas eu tenho comigo que é a nossa postura de oração que a gente precisa, de fato, pedir que o Espírito Santo nos ajude, sabe? Eu me recordava essa semana ainda sobre alguns desafios do período pandêmico e pós-pandêmico que ainda a gente vive, né? Para quem é empresário, a gente, né, para muitos ainda não conseguimos ainda se restabelecer em muitos pontos. O mundo não é mais o mesmo, as condições mudaram, então há muitos desafios aí. Mas eu estava percebendo assim como que a postura das pessoas mudou tão rápido, né? De sair de muitas vezes um espírito de clamor, né? Ah, Senhor, eu queria tanto ir no restaurante, eu queria tanto abrir o meu comércio, eu queria tanto poder trabalhar, né? A gente queria tantas coisas, né? E era um clamor efetivo e muita solidariedade, uma compulsão para ajudar o próximo, né? Um olhar extravagante para a viúva, para o órfão. Então parece que o mundo havia sido transformado, né, naquele período. E passado agora aí, acabou, né? Os restaurantes estão cheios, né? Os happy hours estão cheios, as igrejas estão cheias, e o que Deus falava para mim é o seguinte: o pobre terei sempre convosco, né? Naquela ideia de que eu não preciso esperar uma tragédia que muitas vezes as pessoas ficam querendo anunciar, né? Olha, vai vir uma nova pandemia, olha, um novo vírus a China descobriu. Não, então, não, gente, né? O órfão continua órfão, a viúva continua viúva, e, e a orientação do rei é para que nós cuidemos da viúva, para que nós cuidemos do órfão,
né? Então, assim, só que quando a gente fala essas coisas hoje, parece que isso destoa, né, da realidade, não é? Eu estava ouvindo a fala da bispa, né, lá em, em Washington, né, e ela dizia o seguinte, olha, senhor presidente, a Bíblia nos ensina que nós devemos acolher o estrangeiro. Isso parece que, assim, é uma flechada, né, para a atual situação lá, né? Lá e em outros lugares também, né? Mas, às vezes, para nós também, né? Quando nós começamos a falar algumas coisas, assim, a tendência é que, olha, né, é vagabundo, é sem vergonha, né, é pobre porque quer, é pobre porque não trabalha, é pobre por causa disso, olha o que é, né? Você precisa ir numa igreja, a gente, né, usa falar isso, você precisa ir numa igreja, né? E aí você fala assim, qual igreja, né, Senhor? Né? Para qual igreja? Então, quando nós estamos conectados ao reino, a nossa oração não pode ser mais, Senhor, olha, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, né? Vamos deixar Ele cuidar das nossas coisas. E a gente não consegue, pessoal, isso não é fácil, né? A gente sempre fala assim, olha, nós precisamos deixar Deus, nós precisamos deixar Jesus, que é o Rei soberano, cuidar de todas essas coisas nossas, né? Mas a gente não consegue, né? A gente ainda acaba gastando boa parte do tempo das nossas orações pedindo coisas para nós, né? Pedindo que Ele abençoe a nossa casa, pedindo que Ele abençoe, não que isso não possa acontecer, né? Não estou falando isso, mas estou dizendo que às vezes o coração do Pai ele está de olho na viúva, no órfão, né? No necessitado, e o suprimento do reino está na despensa da nossa casa. Nós temos que lembrar dessas coisas, nós somos mordomos do reino aqui na terra. Então, onde está o suprimento do pobre? Está na nossa despensa. Né? Onde está o recurso da viúva? Está na nossa despensa. Né? Onde está o recurso do órfão? Está na nossa despensa. Então, nós precisamos conectar, né, o nosso coração, né? Já que uma das palavras do imersão esse ano é conexão, né? Eu acho que não é só o fato da conexão tecnológica que isso permite, mas eu tenho pensado aí, Senhor, use essa imersão também para conectar o nosso coração com o teu coração e saber quais são as suas demandas. E a gente pode se assustar, né? E podemos até entristecer o coração de Deus. Acho que no começo da semana nós falamos um pouco sobre o perdão, e a gente dizia o seguinte, que o maior ofendido da história é Deus, né? Ele é o maior ofendido. Então, quando eu peco contra um irmão, quando eu entristeço um irmão, eu estou entristecendo o coração do Pai. Então, ele é o maior ofendido da história e ele se propôs a nos perdoar. E aqui nessa passagem de Samuel, a gente percebe um pouco, né, dessa ofensa também ao coração de Deus, né? Nós queremos um Deus, né? E bem lembrado pelo Edivar, né? Às vezes a gente fala, nós queremos um Deus, mas o que nós estamos falando é o seguinte, eu quero um líder, né? Eu quero alguém que me dê segurança aqui na Terra. Só Ele, né? Só Ele que vai resolver todas essas questões aí. Mas é muito bom, muito bom. Maurício, você falando, ocorreu exatamente isso, porque você começa a pensar, né, mas Senhor, como é que eu estou orando? Eu quero o teu reino, venha o teu reino, mas eu quero que ele continue, né, as coisas acontecendo, né, para o meu bem-estar, né? Então, nós precisamos clamar para que as nossas orações pelo reino sejam convertidas à vontade de Deus, né? Porque senão nós vamos ficar, né, batendo, né? Ah, não, tem o líder aqui, então, né, eu quero o reino de Deus, mas deixa o líder aqui, por enquanto tá bom assim, né? Vamos caminhando desse jeito, né? E então falar, né, essa semana inteira sobre o reino vai despertando, né, em nós, né? Eu creio que hoje é o último dia, mas que o Espírito Santo nos revele, né? Como orar para que o reino se estabeleça em nós, através de nós, e realmente se efetive, não, né, na nossa vontade, na vontade do homem, mas na vontade de Deus. Isso é difícil, mas
para Deus não é impossível, né? Mas Exato. obrigado pela palavra. Amém, amém. Rapidinho aqui, né? Ele estava falando aí, meu coração ardendo, né? E eu lembrando a palavra de ontem, que eu falei sobre Lucas 17, que o fariseu ele estava diante do rei e perguntando quando que vinha o rei. E Jesus o tempo todo falando para ele, o reino está aqui, o reino está no meio de vós. E ele que lá, mas quando vem o reino? E Jesus querendo dizer para ele, ó, o reino sou eu estou aqui na tua frente e você não vê, você não percebe. A graça chegou e você não deu conta. Então, isso é muito, assim, profundo, que palavra muito abençoada, viu? Amém. É porque quando nós olhamos, né, para as poucas palavras ali do diálogo dos anciãos, né, nós estamos falando de, não foram os jovens que procuraram Samuel, foram os anciãos, né, foram os homens, os cabeças, né, que procuraram lá Samuel para falar essas coisas, né. E se a gente trazer isso para a nossa realidade hoje, né, e tentar, lógico, adaptar isso ao que vai ser o comportamento do rei, né, segundo as nações, segundo o mundo, que Deus conversa com Samuel e expõe ao povo, meio que assim, olha, vocês têm certeza que vocês querem um rei igual das outras nações, né? Vocês têm certeza? A pergunta fica essa, mas trazendo para os nossos dias, quando a palavra de Deus fala que nós devemos orar pelos nossos governantes para que o povo, não é para que eu, é para que o povo, né? O povo. Então, os benefícios de orar pelo governante não é para ele livrar o meu negócio, não é para ele me dar aquilo que eu estou querendo para que o meu negócio prospere mais, para que o meu salário prospere mais. Eu tenho que orar pelo governo humano, né, para que o povo se dê bem, né, para que o pobre se dê bem, para que as pessoas, lembrando que Deus, né, o reino de Deus é um reino de justiça, né? É o reino de justiça. Deus não vai amacetar o pobre, ele já falou isso, né? É para a gente ajudar. Então, orar pelo governo, que as pessoas falam assim, mas a Bíblia ensina a orar pelos governantes, é fato, mas é para que o povo se dê bem, né? Porque se a gente traduzir o que foi dito lá em Samuel, nós vamos dizer assim, olha, esse governo vai dizimar seu salário, e hoje a gente sabe que é mais do que o dízimo até, né? Para algumas faixas de renda, não é nem o dízimo, não, é o trízimo, né? Então, assim, olha, esse governo vai dizimar teu salário, né? Ele vai explorar os teus jovens, ele vai colocar o teu jovem para trabalhar, ele vai te oferecer um serviço ruim, porque ele tem que primeiro cuidar daqueles que estão perto dele, dos seus servidores. Não é isso que Deus alertou lá, né, o povo de Israel? Olha, ele vai tomar tua vinha, ele vai tomar teu gado, ele vai fazer tudo isso para dar para os oficiais, para dar para os seus servidores, para dar para a corte, né? Pensem bem no que vocês são. Então, assim, hoje nós vivemos, né, num estado, num modelo de governo que é esse. Mas a palavra de Deus é para que nós oremos pelos governantes, né? Mas não para que eu me dê bem, para que o povo, né? Para que o povo tenha graça, para que o povo tenha alimento, para que o povo tenha saúde, para que o povo consiga, né, viver dignamente. Assim, gente, nós estamos morando num país que tem mais de 30 milhões de pessoas que não fazem 2 refeições por dia. E a que faz é muito pouco, né? A população de rua cresceu absurdamente, há um empobrecimento no meio do povo, e se nós não levantarmos um clamor ao rei para que ele solucione isso, né? E eu volto a dizer, a dispensa, né, todas as coisas estão nas nossas dispensas, está na dispensa da igreja, né, o recurso está na dispensa da igreja, vocês podem ter certeza. Se Deus tiver que fazer uma transferência do ímpio, né, para o pobre, Deus faz isso sem problema nenhum. Ele vai tocar o coração de um ímpio e ele vai doar lá uma fortuna, não tem problema. Mas nós temos que orar, né, para que o povo se dê bem. Então, não esqueçamos disso também, né? O Maurício foi revisando a própria palavra dele aí. No que sentido estamos orando? Normalmente vem a nós, o nós,
queremos isso, Pai, estamos precisando mais disso. Ainda não está bom, Deus deu, e você quer mais. Aí Deus tratado no meu coração, da mesma maneira que quando aquele povo de Israel pediu um rei, Deus se sentiu traído. E quando você hoje ora só em prol do seu benefício, Deus está se sentindo traído também. Ele tem nos levantado para representar o reino dele aqui na terra. Você, como representante desse reino, você tem que olhar para as necessidades do reino aqui na terra. Como esse rei de justiça estaria governando a terra? E é através de nós. Maurício foi muito feliz na explanação dele. Jesus não precisa vir aqui na terra resolver as coisas. Ele já abasteceu o nosso celeiro e agora ele conta com as nossas vidas para distribuir isso. Hoje somos nós representando esse rei aqui na terra. Então Jesus fala, ele não tem que ir aí. Ah, se Jesus estivesse aqui. Não, ele está aqui, através de nós. Sabe, esse é o papel da igreja hoje aqui na terra. Esse Verdade. rei já está entre nós. É isso, irmãos. Somos nós. Édio, dentro disso que você falou, Tiago 4:3 diz, né? Pedis e pedis mal. Pedires para gastar nos vossos próprios deleites, nos seus próprios prazeres, né? Então somos muito egoístas, né? Queremos para nós, quando na verdade nós temos que pedir para os outros. Porque nós já temos tudo. Nós temos o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então nós já temos tudo. Não precisamos de mais nada. O Senhor já é a porção da nossa herança. Amém. Ele já nos satisfaz. Ele já é o suficiente para nós. Salmo Amém. 23, né? O Senhor é meu pastor, e ele não me faltará. Esses dias, na reunião familiar, né, que nós temos lá em casa, toda segunda-feira, a gente estava falando um pouco sobre o rei Acaz, né, que foi uma tragédia, né, já que a gente está falando de reino, né, foi uma tragédia o reinado de Acaz, né, ele queimou o filho em oferta, né, a outros deuses, então, tudo que o pai dele tinha construído, ele rapidinho acabou com tudo, né. Mas o que nos chamava bastante atenção foi o seguinte, que Acaz, ele fechou a porta do templo. E nós trouxemos isso para nossa casa, né? Porque Acaz, ele foi deixando de fazer aos poucos aquilo que o pai havia ensinado, né? A forma de conduzir não só o reino, mas também a forma de conduzir o templo, né? E Acaz simplesmente acabou com tudo, né? Vendeu os utensílios. Então, assim, ele fechou a porta do templo. Então, irmãos, eu falo como pai agora, né? Que é um processo que nós estamos vivendo dentro de casa. Está muito quente ainda dentro de casa, né? Isso tem uns 2 meses que a gente conversou lá nessa reunião e nós perdemos coisas pequenas. Bença, pai. Bença, mãe. Vem cá, vamos orar antes das refeições? Ou a gente está toda hora com pressa, né? O celular em cima da mesa, enquanto a gente dá uma garfada, dá uma olhada no WhatsApp. Essas coisas pequenas, né, é que vão aos poucos fechando a porta também da conexão que nós temos com o Espírito Santo, né? O orar para dormir, o abençoar o filho, são coisas pequenas. Muitas vezes o reino também não está exigindo muitas coisas de nós, né? Deus vai exigir na medida da capacidade que os seus filhos têm, a gente sabe disso, né? E ainda quando traz a tribulação, junto ele traz o escape para nós também. É uma coisa fantástica a forma dele reinar, né? Mas eu penso que a gente precisa resgatar essas coisas para quê? Né? Para que a nossa conexão com o Espírito Santo ela vá sendo restabelecida cada dia mais, né? Porque às vezes em nome da praticidade, da urgência, a gente está esquecendo de coisas, né, que fazíamos, que são orientadas pelo Senhor a fazermos, e em nome disso tudo a gente vai largando e perdendo a conexão com o Espírito Santo. E aí a gente não alcança coisas grandes, né? A gente fica, né? Então, se eu não resgatar, né, essas coisas pequenas do meu lar,
Como é que Deus vai trazer coisas grandes para o meu lar, né? Grandes no sentido da revelação do reino, né? Não das questões outras da nossa vida.